Exemplo 5 e último da nossa lista 1, pessoal, a figura abaixo representa um reservatório com 1,8 metros de altura de água H, que abastece um chuveiro. Determinar a pressão estática exercida pela água no registro RG fechado, né? E a alternativa B, ao abrir o registro, a vazão de escoamento é de 0,15 litros por segundo. Qual a perda de carga desse sistema hidráulico? Os dados, então, a gente tem que a tubulação é PVC, o C, que é o coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams, é 140, o diâmetro são 25 milímetros e a gente precisa, os joelhos que estão aqui são todos de 90 graus. Então, a primeira coisa a gente faz a alternativa A, né? A pressão estática exercida no registro aqui, ó, esse carinha aqui. Então, lembrando, pessoal, pressão como a gente calcula, né? Vai ser o peso específico do fluido vezes o ΔH que está exercendo sobre o ponto. Então, olha só, se esse é o ponto aqui, isso aqui é água, né? Então, a gente sabe que o meu peso específico da água são 1000 kgf por metros cúbicos. Qual é o ΔH que está agindo nesse ponto aqui, né? Se eu sei que o H, então, aqui do nível da água do reservatório até o fundo tem 1,8 metros, mas eu quero saber até aqui, ó. Então, eu tenho que considerar o nível da água até a altura do registro, tá? Então, eu preciso, esse meu ΔH aqui, vocês concordam comigo que desconsidera esses 10 centímetros aqui que eu tenho da borda? Ou seja, então, o meu ΔH é os 1,8 menos 0,1 vezes os 1000. A gente tem, então, 1000 vezes 1,7, 1.700 kgf por metro quadrado. A primeira alternativa está pronta. O B, ao abrir o registro, a vazão de escoamento é de 0,15 litros por segundo. Qual a perda de carga desse sistema hidráulico? Então, olha só, a gente quer saber a perda de carga total, né, do sistema. Então, começando pela perda de carga, a gente precisa calcular a perda de carga unitária e o comprimento virtual. Então, vamos começar pelo comprimento virtual da tubulação. Comprimento real mais o equivalente. Então, o que é o comprimento real? O nome próprio diz, né, pessoal? Então, é o comprimento da tubulação como ela se encontra. Então, a gente só vai somar, ó, todas as etapas. O 0,2, o 2,8, 1,97, 85, 1,75, 1,5, 1,85 e o 0,15. A gente chega num valor de 11,07 metros. Então, primeira etapa tá ok. Agora a gente vai para o comprimento equivalente. O comprimento equivalente quer dizer as peças, né, pessoal? Então, é quando a gente transforma uma peça em um comprimento de tubulação. Então, o que a gente faz primeiro? A gente quantifica as peças existentes e os tipos das peças que tem na tubulação. Então, olha só, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 joelhos. Eu tenho um T, eu tenho 2 registro de gaveta e eu tenho um registro de pressão. Então, estão todos eles aqui do ladinho. E aí, depois eu entro na minha tabelinha de perda de carga, tá? E aí eu coloquei 2 tabelas para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, os 20, conforme a tubulação da Manco, tá? Que eu peguei como base, 25 milímetros ou 3/4 significa aqui, ó. Então, a gente fiz uma linha para orientar melhor e a gente vai pegando os valores, ó. Então, o joelho representa 1,5 metros de tubulação, o T a gente representa 3,1, o registro gaveta 0,3 e o globo 15 metros. Então, a gente soma, né, multiplica e soma essas parcelas, chegando no valor de comprimento equivalente de 27,7 metros, tá? Somando os dois, a gente vai ter o valor do L virtual, ou seja, do comprimento virtual da tubulação. Somando 11 mais os 27, nós temos 38,77 metros. Agora sim, tendo esse valor aqui, né, nós podemos calcular a perda de carga unitária. Como nós recebemos o valor do coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams, nós temos que usar esta fórmula. Então, olhando os dados, né, pessoal, a vazão a gente tem, o diâmetro também e o coeficiente de rugosidade também. Então, vamos substituir.
Lembrando, pessoal, que esse valor do diâmetro é sempre o diâmetro interno, tá? Depois eu mostro para vocês a tabelinha da onde eu tirei esses valores. Substituindo 10.643, a vazão está em litros por segundo. Então, a gente divide por 1.000 para chegar no valor em metros cúbicos por segundo. 140, que é o coeficiente de rugosidade, e 0,0216, que é o diâmetro interno, então, de 25 milímetros em metros, né? A parte do numerador, a gente tem, então, esse número com 6 zeros, 89708, e o denominador 0,000072298. Fazendo a divisão, a gente chega, então, na perda de carga unitária de 0,012408 metros por metro. Aí sim, agora eu posso simplesmente multiplicar a minha perda de carga unitária pelo meu comprimento virtual. Então, a gente chega num valor de perda de carga total de 0,481 metros, tá? Então, a gente tem aí essa resposta final. E aí, pessoal, só para vocês terem aqui a tabelinha que eu falei, ó. Então, a bitola de 25 milímetros tem uma espessura de parede de 1,7 milímetros, ou seja, os 25 menos 2 vezes 1,7, a gente chega no valor de 21,6 milímetros, que é o valor de diâmetro interno que está colocado aqui. Obrigada, pessoal!